Olá, estamos de volta à aula de número 14. Hoje continuaremos os conceitos a respeito de lógica proposicional. Na aula de hoje vou começar falando sobre o modificador de negação. O modificador de negação é representado pelo acento til que você usa lá do português. O acento til que você usa lá do português é utilizado para representar a negação dentro da lógica proposicional. Tem um outro símbolo que não é tão utilizado, mas também algumas vezes aparece, que é esse símbolo aqui. Esse símbolo também significa negação. Agora, para que serve a negação? Ué, para negar uma proposição. Pega uma proposição do tipo P. O cachorro é um mamífero. Essa proposição, você sabe que é uma proposição verdadeira. O cachorro é um mamífero. Proposição verdadeira. Agora faça a negação da proposição P. Til P, negação de P. Como é que fica? O cachorro não é um mamífero. Essa é a negação da proposição P. Agora me conta uma coisa. A frase, o cachorro não é um mamífero, é verdadeira ou é falsa? É falsa. Porque você sabe que é um mamífero. Então se alguém te disser que não é um mamífero, é falso. Agora, vocês conseguiram perceber o que a negação fez com a proposição? A negação pegou uma proposição verdadeira e transformou numa proposição falsa. A negação inverte o valor lógico de uma proposição. Vou construir uma tabela e vai ser a nossa primeira tabela da história, dizendo o que a negação faz com uma proposição. Se você tem uma proposição verdadeira, a hora que você nega, ela fica falsa. Acabei de mostrar isso para vocês com exemplos. Tá, e se eu tiver uma proposição falsa? O que acontece na hora que eu negar? Sei lá, pega uma proposição falsa. Belo Horizonte é a capital de Santa Catarina. É uma proposição falsa. Nega. Belo Horizonte não é a capital de Santa Catarina. Se torna verdadeira. Então a negação faz exatamente isso. A negação vira do avesso a nossa proposição. A negação pega uma proposição verdadeira e transforma numa proposição falsa. Ou pega uma falsa e transforma numa verdadeira. Negação é como se eu virasse do avesso. Está aqui à frente da minha folha. Neguei, vira do avesso. Aí tem uma propriedade. Tem uma propriedade que diz: a negação da negação é a própria proposição. Quando eu nego uma proposição duas vezes, eu volto no original. Isso é meio óbvio. Está aqui minha folha. Hora que eu nego, eu vou para o verso. Hora que eu nego de novo, eu volto para o original. Eu viro e desviro. Pensa numa cueca. Tá uma cueca. Tá suja a cueca. A hora que você virar do avesso, ela fica limpa. A hora que você virar do avesso de novo, volta para o lado sujo. É isso que eu quero dizer com essa propriedade. A negação da negação de uma proposição P volta na proposição P. Por quê? É como se o negativo cortasse com o negativo. É como se o menos com menos desse mais lá da matemática. Então lembre-se sempre disso. Negação da negação de uma proposição é a própria proposição. E para ilustrar essa propriedade, eu vou lembrar de uma cena de um filme. Tem uma cena de um filme, na verdade é um desenho, no filme do Shrek 2. Tem uma cena que, se vocês assistirem esse filme com áudio em inglês, é um trecho que contém vários conectivos, várias proposições e vários modificadores lógicos. No texto original, em inglês. No texto dublado, depois que veio para o português, o Shrek 2, já dublado em português, esse trecho, que foi escrito por um professor de lógica, esse trecho ele acabou se perdendo um pouco na hora da dublagem, só que tem uma frase que ficou, e ela é suficiente para resumir o que eu quero nessa parte da aula. Vou passar o trecho do filme. Você não pode mentir. Onde está o Shrek? Eu não sei onde é que ele não está. Não sabe onde Shrek está? Pelo contrário. Então sabe onde ele está. É possível que eu esteja mais ou menos rejeitando, não definitivamente, que eu indiscutivelmente Já chega! saiba ou não saiba onde ele provavelmente não deveria estar. Se lá realmente não fosse onde ele não está. Bom, vocês perceberam a frase do Pinóquio? Pinóquio tem um problema. O Pinóquio ele não pode mentir. Porque se o Pinóquio mentir, o nariz dele cresce. E o cara que está falando com ele vai perceber que ele mentiu porque o nariz dele vai crescer. E o Pinóquio é amigo do Shrek, sabe onde o Shrek está escondido. E aí o guarda chega e pergunta para o Pinóquio: onde o Shrek está? O Pinóquio não quer contar, porque o Shrek é amigo dele. Só que o Pinóquio também não pode mentir, porque se ele mentir, o cara vai perceber que ele mentiu, porque o nariz dele vai crescer instantaneamente. Aí o Pinóquio usa um artefato lógico
Quando o guarda pergunta onde Shrek está, o Pinóquio responde, eu não sei aonde ele não está. O Pinóquio está se usando de uma malandragem lógica aqui. O Pinóquio está usando a propriedade da dupla negação. Se eu nego uma proposição e nego ela de novo, a negação da negação de uma proposição é a própria proposição. A negação da negação de uma proposição é a própria proposição. Porque menos com menos dá mais. É como se eu cortasse as duas negações. Ó, negação da negação é a própria proposição. É como se eu cortasse as duas negações. Se eu cortar os dois nãos, leia a frase agora sem os dois nãos. Eu sei aonde ele está. Ou seja, ele não está mentindo. A hora que ele fala eu não sei aonde ele não está, ele não está mentindo. Porque se eu cortar as duas negações, eu vou ficar com a frase eu sei aonde ele está. Isso não é mentira, isso é verdade. Ele fala isso exatamente para confundir o guarda. Ele fala isso exatamente para confundir o guarda. Olha lá. Você não pode mentir. Onde está o Shrek? Eu não sei onde é que ele não está. Não sabe onde... Veja, eu não sei aonde ele não está. Corta a negação com negação, volta na proposição original. Esse conceito de você cortar negação com negação vai ser muito utilizado nas nossas aulas futuras. Então fiquem bem espertos. Essa propriedadezinha aqui vai ser bem útil. Beleza. Acabamos de estudar o modificador de negação. O que ele faz com a proposição? Inverte. Se ela é verdadeira, ela fica falsa. Se ela é falsa, ela fica verdadeira. E agora que eu estudei o modificador, eu vou entrar nos conectivos. O que são conectivos lógicos? Bom, conectivo tem a ver com conexão. Serve para conectar duas proposições, serve para juntar duas proposições. Pego duas proposições simples. O cachorro é um mamífero, Belo Horizonte é a capital de Minas Gerais. Eu quero juntar essas duas proposições numa só. Essas duas proposições são simples. Quando eu juntar as duas, eu vou formar uma proposição composta. E para juntar duas ou mais proposições, eu utilizo um negócio chamado de conectivo. Quantos conectivos eu tenho que aprender para a minha prova da Prefeitura de BH? 4. O primeiro deles é conhecido como conectivo de conjunção, representado pela letra Ezinho, e o símbolo é o acento circunflexo. Quantas vezes você une duas frases pelo Ezinho? O cachorro é um mamífero e Belo Horizonte é a capital de Minas Gerais. Eu juntei duas proposições simples pelo conectivo E. Segundo conectivo, conectivo de disjunção, conhecido como um OU, representado pelo circunflexo de ponta cabeça. O cachorro é um mamífero ou Belo Horizonte é a capital de Minas Gerais. Juntei as duas pelo U. C então. C reticências então, representado pela flecha, conectivo condicional ou conectivo de implicação. Quantas vezes vocês usam condicional no dia a dia de vocês? Claro que se eu juntar as duas frases que eu estava usando como exemplo vai ficar meio absurdo, né? Se o cachorro é um mamífero, então Belo Horizonte é a capital de Minas Gerais. Juntei as duas pelo C então. Sei lá, quantas vezes você usa o C no teu dia a dia? Se eu estudar bastante, então passarei no concurso da Prefeitura de BH. Se Manuel insistir muito, então Rita irá ao cinema com ele. Se então. O se então é o conectivo de implicação, é o conectivo condicional representado pela flecha. Ele serve também para unir duas proposições simples e transformar numa proposição composta. Próximo. Conectivo de bimplicação, se e somente se, representado pela dupla flecha. Passarei no concurso da Prefeitura de BH se e somente se eu estudar bastante. Então juntei duas proposições pelo se e somente se. É claro que as três primeiras são as mais importantes, porque elas são muito utilizadas no nosso dia a dia. Quando eu vou conversar com alguém, eu sempre utilizo os conectivos e, ou e se então. O de bimplicação é poucas vezes utilizado no nosso dia a dia, mas também pode cair na prova de vocês. Mas eu não tenho dúvida em dizer que os mais importantes são os três primeiros. O que a gente vai fazer agora? A gente vai aprofundar cada um dos quatro. Vai ter um slide só para o C então, vai ter um slide só para o E, só para o OU e só para o C e somente C. Vou começar com o primeiro. Conectivo de conjunção, representado pela letrinha E ou o acento circunflexo. Pega uma proposição, o cachorro é um mamífero. Pega uma outra proposição, a lua é quadrada. Antes de eu fazer qualquer coisa, eu quero que vocês me digam uma coisa. A proposição o cachorro é um mamífero é verdadeira ou é falsa? Verdadeira. A proposição a lua é quadrada é verdadeira ou é falsa? É falso. Você sabe que a lua não é quadrada.
Agora, o que aconteceria se eu pedisse para você juntar as duas proposições usando o conectivo E? Ficaria assim, ó. O cachorro é um mamífero e a lua é quadrada. Eu peguei as duas proposições simples e eu juntei as duas, formando uma proposição composta. O cachorro é um mamífero e a lua é quadrada. E agora eu quero que vocês me respondam o seguinte. Essa proposição composta, essa P e Q, que eu estou marcando em amarelo, ela é verdadeira ou é falsa? Aí tem uns alunos que vão falar, professor, o começo dela é verdadeiro, a parte do cachorro é verdadeiro, a parte da lua é falsa. Não pode. Você aprendeu na aula passada que uma proposição ela tem que ser verdadeira ou falsa, não pode ser uma parte verdadeira e uma parte falsa. Então você vai ter que vir aqui e tomar uma atitude na sua vida. Ou ela vai ser inteira verdadeira ou vai ser inteira falsa. Não tem esse papo do comecinho é verdadeiro e o finalzinho é falso. E tem a ver, a hora de tomar essa atitude, com o conectivo E. O que o E significa no seu dia a dia? Imagine que você fale para sua avó assim. A avó pergunta, o que você quer ganhar de Natal, meu filho? Você fala, eu quero ganhar um videogame e uma bicicleta. O que você espera que a sua avó interprete quando você utiliza o conectivo E? Imagina que a primeira proposição é, eu quero ganhar um videogame e uma bicicleta. O que você espera que a sua avó entenda quando você fala que você quer ganhar um videogame e uma bicicleta? O que você espera que ela entenda? Professor, eu espero que ela entenda que eu quero ganhar os dois. Eu também espero que ela entenda isso. Você falou e, você espera que a pessoa entenda que você quer ganhar os dois. Ou seja, se o P for o videogame e o Q for a bicicleta, você quer ganhar um videogame e a bicicleta. Chegou o dia de Natal, a tua avó trouxe o videogame, verdadeiro, também trouxe a bicicleta, verdadeiro. Você saiu satisfeito? Saiu, verdadeiro. Você falou que queria o videogame e a bicicleta, ela trouxe os dois. Você saiu satisfeito, verdadeiro. Agora, dia de Natal, você queria o videogame e a bicicleta. Ela trouxe o videogame, mas ela não trouxe a bicicleta. Você saiu satisfeito? Não. Eu falei que eu queria os dois, o videogame e a bicicleta. Então, quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, eu não saio satisfeito. Falso. Próximo. Se disser que você quer o videogame e a bicicleta, ela não trouxer o videogame, mas trouxer a bicicleta, você sai satisfeito? Também não. Também não. Você não sai satisfeito, só sai satisfeito se ganhar os dois. Você quer o videogame e a bicicleta. Última opção, ela não traz o videogame e também não traz a bicicleta. Sai satisfeito? Não, né? Daí você mata a véia. Não, falso, não saiu satisfeito. Ou seja, percebam que o conectivo E, ele só dá verdadeiro quando as duas são verdadeiras. Porque quando você diz E, você quer que as duas coisas aconteçam. Ou seja, o cachorro é um quadrado e... O cachorro é um quadrado. O cachorro é um mamífero e a lua é quadrada. Verdadeiro ou falso? Falso. Porque o conectivo E diz que só vai ser verdadeiro se as duas forem verdadeiras. O cachorro é um mamífero e a lua é quadrada. Verdadeiro ou falso? Falso. Por culpa de quem? Por culpa da lua. O cachorro fez a parte dele, o cachorro era verdadeiro. Só que a lua foi falsa. Ou seja, eu estou na segunda linha. Primeira é verdadeira, a segunda é falsa. Resultado é falso. O E só vai ser verdadeiro quando ambas forem verdadeiras. E galera, essa tabelinha aqui, ela é muito importante. Muito mesmo. Só que eu não quero que vocês fiquem decorando ela do tipo VVV, VFF, FVF, FFF. Não quero. Eu quero que vocês entendam que o E exige que as duas coisas aconteçam. O E só vai ser verdadeiro quando ambas forem verdadeiras. Lembre-se que a tabela verdade da conjunção é verdadeira quando as duas proposições forem verdadeiras. Então, quando você diz o E no seu dia a dia, você quer que as duas coisas aconteçam. Se você disser, eu quero passar no concurso da Prefeitura de BH e comprar um carro, você quer as duas coisas. Então, só vai ficar feliz se as duas coisas acontecerem. O E quer que as duas coisas sejam verdadeiras. Então, tá aí. Esse é o nosso primeiro conectivo e essa é a nossa primeira tabela verdade que aparece aí. Muito espertos nessa tabela, ela vai ser bem importante. Claro, vai ter uma tabela para cada conectivo. Próximo conectivo, conectivo de disjunção, também conhecido como OU, acento circunflexo de ponta cabeça. Vou usar as mesmas duas. Proposição P, o cachorro é um mamífero. Proposição Q, a lua é quadrada. Você sabe que a proposição P é verdadeira e que a proposição Q é falsa. Agora eu quero juntar as duas com o conectivo OU. Como é que vai ficar? O cachorro é um mamífero
ou a Lua é quadrada. E agora? E essa nova proposição unida pelo ou? Ela inteira é verdadeira ou é falsa? Você já sabe. Você não pode me falar que o comecinho dela é verdadeiro e o final é falso. Você não pode me falar isso. Você tem que tomar uma decisão na sua vida. Ou ela é inteira verdadeira ou ela é inteira falsa. E aí, a hora que você tomar essa decisão, eu consigo montar essa tabela. Vamos pensar no mesmo exemplo do videogame da avó lá. Tua avó pergunta, o que você quer ganhar de Natal? Você fala assim, eu quero um videogame ou uma bicicleta. Se falar para sua avó que você quer um videogame ou uma bicicleta, chegou na noite de Natal, vamos supor que ela te trouxe o videogame, verdadeiro. E também te trouxe a bicicleta, verdadeiro. Você sai satisfeito? Pô, claro, mais satisfeito do que eu imaginava. Eu pedi o videogame ou a bicicleta, ela me trouxe os dois. Claro que eu saí satisfeito. Agora, se na noite de Natal ela te trouxer o videogame, verdadeiro, só que ela não te trouxer a bicicleta, você sai satisfeito? Sai também. Você pediu o videogame ou a bicicleta, ela trouxe o videogame, tá bom. Se na noite de Natal ela não trouxer o videogame, mas trouxer a bicicleta, sai satisfeito? Também. Você pediu o videogame ou a bicicleta, ela trouxe a bicicleta. Agora, se na noite de Natal ela não trouxer o videogame, não trouxer a bicicleta, sai satisfeito? Daí não, né, professor? Eu falei o videogame ou a bicicleta, ela não trouxe nada, não sai satisfeito. Perceba que o conectivo ou, ele é verdadeiro quando pelo menos uma for verdadeira. Se as duas forem verdadeiras, melhor ainda, continua sendo verdadeiro. Mas se tiver uma só verdadeira, já é verdadeiro. Ou seja, o cachorro é um mamífero ou a Lua é quadrada. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Por culpa de quem? Por culpa do cachorro, segunda linha. Bastou a parte do cachorro ser verdade para tudo ser verdade. Quando você fala em conectivo ou, se uma das duas for verdadeira, já basta. Por exemplo, eu falo assim, o cachorro é um mamífero ou Pedro gosta de laranja. Verdadeiro ou falso? Aí você me fala, não sei, professor, não conheço o Pedro. Dane-se o Pedro. Se a primeira parte, o cachorro é um mamífero, já é verdade, a segunda parte tanto faz, porque o ou precisa de uma verdade só. Se a primeira é verdadeira, a segunda tanto faz, já vai dar verdadeiro. O ou é verdadeiro, olha o que está escrito ali. Lembre-se, a tabela da verdade da disjunção é verdadeira quando pelo menos uma das proposições for verdadeira. Então, se tiver uma verdadeira, já basta. Claro, se tiver duas, melhor ainda. Se você pedir para tua avó um videogame ou uma bicicleta e ela trouxer as duas coisas, melhor ainda, você vai ficar mais feliz ainda com ela. Mas se ela te trouxer uma das duas, tudo bem, porque você usou o ou. E esse conectivo, ele tem uma pegadinha em dias de prova, que às vezes gera confusão, que eu quero explicar para vocês ela agora, antes de eu avançar para os próximos conectivos e para as próximas discussões. Imagina que você cansou de aula, assisti uma aula de lógica inteira lá, estava fundindo meus miolos, resolvi parar e resolvi ir no bar tomar uma cerveja. Chega no bar depois dessa aula, senta no bar, o garçom vem, você fala, vou testar o que eu aprendi na aula de lógica hoje. Você olha pro garçom e fala, eu quero uma Antártica ou uma Skol. O garçom anota, Antártica ou Skol, e vai lá buscar a tua cerveja. Você falou para ele que você queria uma Antártica ou uma Skol. Ele anotou e foi buscar. Deu 2 minutos, ele chegou na tua mesa, trouxe a Antártica, abriu, trouxe a Skol, abriu, falou, tá aí teu pedido. Aí você, não, cara, eu falei uma Antártica ou uma Skol, não era para trazer as duas. Aí o garçom, não, você falou Antártica ou Skol, eu trouxe as duas, eu tô certo. Você, não, você tá errado, bicho, eu falei Antártica ou Skol. Você trouxe as duas, tá errado. O garçom, não, eu tô certo. Você falou Antártica ou Skol, eu trouxe as duas. Você falou, não, aí começou aquela discussão e bafafá no bar. Quem que tá certo, você ou o garçom? Engraçado, né? Você pede pra tua avó de Natal um videogame ou uma bicicleta, e ela traz os dois, você acha lindo, você não reclama. Agora, se olhar para um garçom e pedir uma Antártica ou uma Skol, ele trouxer as duas, você vai querer brigar. Ah, professor, mas aqui o presente da minha avó não tem o que pagar, e o garçom vai ter que pagar as duas cervejas. Pá, o ou não está preocupado com você ter que pagar ou não. A parte teórica da filosofia que criou isso, não está interessada se vai pagar. O ou tem que significar a mesma coisa em qualquer circunstância. Na circunstância do presente de Natal da avó e na circunstância de pedir uma cerveja no bar. O ou tem um significado só. Não depende do teu humor no dia. Não depende se você tem que pagar ou não. E isso gera pegadinhas em dias de prova. Quem que está certo na discussão do garçom? O garçom. Você está errado. Porque com o conectivo ou, se ele trouxer a primeira, a Antártica, também trouxer a segunda, a Skol, você sai satisfeito, verdadeiro.
Ah, professor, mas tá, do ponto de vista lógico você pode até ter me convencido, mas na vida real eu vou querer brigar mesmo assim. Como é que eu poderia falar para ele de modo que eu não perdesse a razão na discussão com o garçom? A hora que ele vinha anotar teu pedido, você vai olhar para a cara dele e você vai falar assim, garçom, eu quero ou uma Antártica ou uma Skol. Professor, é a mesma coisa. Não. Você tinha dito antes Antártica ou Skol. Agora você vai dizer ou Antártica ou Skol. Você vai botar 2 ous, um no começo e um no meio. Esse é um conectivo que não costuma cair em prova. Esse conectivo ou no começo e ou no meio é chamado de conectivo de disjunção exclusiva. É o conectivo que surgiu na lógica para evitar a discussão da primeira linha. Para evitar essa discussão que você teve com o garçom. Se você falar para o garçom que você quer ou uma Antártica ou uma Skol, você só vai ficar contente quando vir apenas uma delas. Se não vir nenhuma, você vai brigar, vai estar falso. Se vir as duas, você pode brigar também. Porque o ou quer dizer que você só quer uma das duas. Você fala para tua avó que você quer um videogame ou uma bicicleta, ela pode trazer um dos dois ou pode trazer os dois. Agora, se você falar para tua avó que você quer ou um videogame ou uma bicicleta, pode matar ela se ela trouxer os dois, porque ela está errada. Então existe um outro conectivo que a gente não vai trabalhar em aula, que é chamado de disjunção exclusiva, que é representado pelo mesmo circunflexo de ponta cabeça, só que com tracinho embaixo. Esse conectivo a gente não discute para concurso público, mas ele existe. Ele existe para sanar a tua discussão do dia a dia. Ele existe para você não brigar com o garçom mais. Se o garçom chegar e falar assim, eu quero uma cerveja. Você fala, eu quero uma cerveja. O garçom fala, qual? Você fala, traz uma Antártica ou uma Skol. Você não pode reclamar se ele trouxer as duas. Claro que no nosso dia a dia a gente sabe que ele vai acabar trazendo uma das duas só. Porque pelo conhecimento popular ele sabe que você não quer as duas. Agora, se eventualmente um dia se chegar lá e falar uma Antártica ou uma Skol, o cara trouxer as duas, ele não está errado. Não adianta você fazer barraco, você está errado, ele não está errado. Agora, você pode se policiar mais a partir de agora. Vou usar o que eu aprendi nas aulas de lógica. Chegou lá, que você quer? Eu quero ou uma Antártica ou uma Skol. Você jamais vai perder a discussão pro garçom. Se eventualmente ele for concursando, se realmente o garçom estiver estudando para concurso também falar, eu vou ferrar esse cara. Ele não pode ter ferrar, porque você usou o conectivo de disjunção exclusiva. Então fiquem muito espertos nisso daqui. Disjunção, como que o ou, que a gente utiliza infinitas vezes no nosso dia a dia, pode ter um significado lógico ou não. Segue o baile da vida. Próximo conectivo, conectivo de implicação, representado pelo centão, setinha. Implicação também é conhecido como conectivo condicional. Conectivo de implicação também é conhecido como conectivo condicional. Pegar duas proposições aqui. Já vou pegar as duas unidas pelo centão. Se João passar no concurso da Prefeitura de BH, então fará uma festa. Já estou unindo duas proposições pelo conectivo C, então. A primeira proposição, P, em roxo, é a proposição João passará no concurso da Prefeitura de BH. A segunda proposição, em Q, que está em verde, é João fará uma festa. Se eu juntar as duas pelo conectivo de condição, pelo conectivo de implicação, a frase vai ficar, se João passar no concurso, então fará uma festa. E eu quero saber como é que funciona a tabela desse conectivo. Já que eu sei como é que funciona a tabela de todos os outros conectivos que a gente viu até agora, o e e o ou, eu quero saber dessa também. Professor, mas eu não tenho como analisar como verdadeiro ou falso ainda, porque eu não sei se o João vai passar no concurso ou não. O concurso não foi ainda. O concurso é só em agosto, professor. Eu não vou ter como terminar esse slide, mas peraí. Vamos analisar hipóteses. Primeira hipótese. João passa no concurso e faz uma festa. A primeira proposição, a proposição P, é a de passar no concurso. A proposição Q é a proposição da festa. Qual que é o combinado? O combinado é, se João passar no concurso, então fará uma festa. Aí ele passa no concurso, a primeira é verdadeira, e ele faz uma festa, a segunda é verdadeira. Ele cumpriu o combinado? Qual que era o combinado, professor? O combinado era, se João passar, então fará uma festa. Ele passou e fez. Cumpriu o combinado? Cumpriu, verdadeiro. Segunda hipótese. João passa no concurso e não faz uma festa. João passa no concurso, a primeira é verdadeira, e não faz uma festa, a segunda é falsa. Ele cumpriu o combinado? Qual que era o combinado? Se João passar, então fará uma festa. Aí ele passa e não faz. Ele cumpriu o combinado? Não, professor.
Ficamos esperando a festa dele, aí ele passou e não fez, não cumpriu, falso. Beleza. E até aqui tá tudo lindo. Vai pro próximo. Terceira, João não passa e faz uma festa. João não passa, a primeira é falsa, e faz uma festa, a segunda é verdadeira. Ele cumpriu o combinado? Converse com o computador, falem comigo. Ele cumpriu o combinado? Tenho certeza que muitos de vocês responderam, não, professor, o combinado era se João passar, então ele faz uma festa. Aí ele não passou e fez a festa mesmo assim. Ele cumpriu o combinado? Cumpriu. Claro que não, professor, tá louco? Ele falou que ele só faria a festa se passasse no concurso. Não. Ele disse que se ele passar, ele faz a festa. E essa linha é a linha problemática da aula de hoje. Eu quero muita atenção agora. Qual que era o combinado do João? Se João passar no concurso, então fará uma festa. Ele está te dizendo o que ele vai fazer se ele passar no concurso. Essa frase do combinado não está te dizendo o que ele vai fazer se ele não passar. Ele está te dizendo o que ele vai fazer se ele passar. Se ele não passar, ele faz o que ele quiser. Se ele passar, ele é obrigado a fazer uma festa porque ele combinou. Se ele não passar, bicho, ele faz o que ele quiser. Ou seja, não passou e fez uma festa, cumpriu, cumpriu. Se ele não passou, ele faz o que ele quiser, é verdadeiro. Ah, professor, meio confuso isso. Não é confuso. Pensa assim, ó. Se João ganhar na loteria, então doará dinheiro aos pobres. Olha o combinado. Se João ganhar na loteria, então doará dinheiro aos pobres. O que significa esse combinado? Que se ele ganhar na loteria, ele é obrigado a doar dinheiro aos pobres. É um combinado. Beleza. Aí um belo dia você está andando na rua e você vê o João parado com o carro dele no semáforo. Um cara pobre bate no vidro pedindo dinheiro, ele tira 10 e dá pro cara. Aí você fala, João ficou rico. Você conclui que João ficou rico. Porque se João ficasse rico, então ele doaria dinheiro aos pobres. Você viu ele doando 10, quer dizer que ele ficou rico. Não. O combinado é que se ele ficar rico, ele é obrigado a doar. Só que se ele não ficar, ele nunca mais vai poder dar uma moedinha no semáforo. Se ele ficar rico, obrigatoriamente ele tem que doar. Agora, se ele não ficar rico, ele faz o que ele quiser. Nesse caso, o 10 que ele está dando, pode ser que ele tenha ficado rico? Pode. Mas pode ser que ele continue na mesma e tenha doado mesmo assim. Porque o combinado diz o que ele tem que fazer se ele ficar rico. Se ele ficar rico, ele tem que doar. Se ele não ficar rico, ele faz o que ele quiser. Mesma coisa aqui. Se João passar no concurso, então fará uma festa. Se ele passar, ele é obrigado a fazer a festa. Quer dizer que se ele não passar, ele nunca mais vai fazer uma festa na vida? Vai viver lá escondido, chorando no quarto? Não, gente. Se ele passar, ele é obrigado. Se ele não passar, faz o que quiser. Porque o combinado só incluía o que ele deveria fazer se passasse. Se não passar, faz o que quiser. João não passa e faz uma festa. Cumpriu o combinado? Cumpriu. Último. João não passa e não faz. A primeira é falsa, a segunda é falsa. O combinado é, se João passar, então faz uma festa. Se ele não passa e não faz, cumpriu o combinado. Porque se ele não passa, ele faz o que ele quiser mesmo. Então, tanto faz. Olho nessa tabela. Essa tabela é a mais difícil de lembrar nos dias de concurso. E sabendo disso, é a que mais cai. As bancas examinadoras sabem que esse conectivo é o conectivo que os alunos mais têm dificuldade. E eles vão lá e cobram esse conectivo mais do que todos os outros. Esse conectivo, ele só é falso aqui, ó. Ele só é falso quando a primeira for verdadeira e a segunda é falsa. Olha a frase. A tabela verdade da implicação só é falsa quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Só aqui que ela é falsa. Só é falso se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. E se for o contrário, professor? E se for a primeira falsa e a segunda verdadeira? Aí dá verdadeira. Perceba que trocar de posição muda o sentido da frase. E isso é um negócio importante. Se eu voltar, quer ver? Vai dar trabalho aqui. O conectivo ou, ele é comutativo. O que significa o conectivo e é comutativo? Significa que P e Q é a mesma coisa que Q e P. Lembra do papo, a ordem dos fatores não altera o produto? Lá da matemática, funciona para o conectivo e. Pensa no teu dia a dia. Você fala para alguém, o cachorro é um mamífero e a lua é quadrada. Ele entende uma coisa. Troca de posição, a lua é quadrada e o cachorro é um mamífero. O cara entende a mesma coisa. Então o conectivo e, trocar as duas proposições de lugar não faz diferença. No conectivo ou, também não faz diferença. P ou Q é a mesma coisa que Q ou P. Pense, o cachorro é um mamífero ou a lua é quadrada. Você entendeu uma coisa.
Troca de posição, a lua é quadrada ou o cachorro. Você entendeu? A mesma coisa. Então o ou também é comutativo, a ordem dos fatores não altera. Agora, o se então não. Olha para a frase, olha para o combinado. Se João passar no concurso, então fará uma festa. Você entendeu uma coisa. Se João passar no concurso, então fará uma festa. Agora, troca de posição. Se João fizer uma festa, então passará no concurso. Tem um sentido totalmente diferente. Então João vai começar a fazer festa todo dia para passar no concurso. Perceba que no se então, no flecha, trocar as proposições de posição faz diferença. O P flecha Q é diferente do Q flecha P. Esse daqui, galera, asterisco nisso. Esse cara é o único conectivo que trocar as proposições de lugar faz diferença. No E não faz diferença, no OU não faz diferença. Aqui faz. Faltou um conectivo que é o da aula que vem, e vocês vão ver que nesse conectivo da aula que vem também não faz diferença trocar de posição. O único conectivo que a proposição que vem na esquerda da flecha e a proposição que vem na direita faz diferença é o se então. Todos os outros conectivos, trocar as duas de lugar não faz diferença alguma. Galera, eram 4 conectivos. Só tive tempo de ver 3. Eu gostaria que vocês estudassem aula 14 e aula 15 juntas. Então eu não vou passar nenhum exercício para vocês fazerem ainda. Eu quero que vocês fechem minha aula 14, abram minha aula 15, assistam 14 e 15 juntas. Eu vou terminar de explicar os conectivos, aí sim a gente vai encarar alguns exercícios, beleza? Bons estudos e até daqui a pouco. Tchau!